seja muito bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. No vídeo de hoje a gente vai começar a fazer aqui no canal a explicação sobre a prótese. Então a gente já tem aqui no canal, né, uma vasta intensidade das diversas áreas, né, da odontologia. A gente tem aqui playlist de patologia, de histologia, de endodontia e agora a gente veio trazer a playlist de prótese. Então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. Existem resumos de todas as disciplinas praticamente e eu faço de tudo aqui para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, antes da gente aprofundar na prótese, a gente precisa trazer alguns conceitos básicos iniciais, como o que a gente vai abordar nesse vídeo, que é a diferença entre inlay, onlay e overlay. Então, para dar início, a gente vai falar hoje sobre as características, as indicações e os usos dessas próteses, que são a inlay, onlay e a overlay, as suas principais diferenças. Então, existem algumas situações onde ocorre grande perca, né, de estrutura dental e isso torna contraindicada uma técnica de restauração dentária comum, que é aquela que a gente faz no consultório, que é aquela que a gente faz na clínica, né, utilizando material restaurador, como CIV, como resina composta, ionômero, o CIV, né, ionômero de vidro. A gente usa também o amálgama, né, não tanto como porque hoje ele está em desuso. E a gente utiliza isso mais quando é uma cárie que não teve uma alta perca de estrutura dentária. Porém, a gente vai ver que em alguns casos o material restaurador ele não vai conseguir se adaptar, a gente não vai conseguir fazer a formação, né, da anatomia daquele dente utilizando só o material restaurador. E aí entra, né, esses materiais protéticos, né, que a gente vai explicar ao decorrer dessas playlists. Mas antes da gente explicar, a gente precisa entender quais são esses tipos de prótese. Então, o profissional hoje, ele precisa optar por uma restauração indireta do tipo inlay, onlay, que utiliza, né, preferencialmente um material estético, como a resina composta, o CIV, e também a gente vai ver que é a porcelana. Então, a gente vai iniciar falando sobre o inlay. Então, ao contrário do que muitos pensam, o inlay é uma área que, na maioria das vezes, a gente opta, né, por fazer a reconstrução dela por meio laboratorial, mas em alguns casos, essa restauração, aqui a gente pode ver que é uma MOD, a gente pode utilizar resina composta. Então, a depender se a gente vê que existe estrutura dentária para que possa fixar, né, nesse dente, ou seja, esse material obturador, esse material protético, ele fixa nesse dente, a gente não utiliza uma peça protética. Então, isso tem que ver se não vai fazer não vai ter uma resistência à mastigação que leve à fratura. Então, a inlay, hoje, com a odontologia de mínima intervenção, a gente percebe que existem alguns casos da inlay que a gente precisa fazer a confecção dessa prótese. Então, aqui nesse caso, né, o cirurgião dentista, ele utilizou uma técnica direta, então no próprio consultório ele utilizou o molde, né, que foi feito anteriormente ali, né, com gesso e alginato, e com aquele gesso, com a própria resina, ele conseguiu fazer essa peça laboratorial. Então existem algumas áreas em que faz nessa técnica fora da boca e existem outras que é uma técnica indireta e existem outras técnicas que a gente faz ela de forma indireta. Então a gente molda, faz um provisório e depois a gente faz um definitivo. A inlay, ela é considerada uma restauração indireta quando ela vai se encaixar dentro de uma cavidade. Entre as cúspides, né, de um dente posterior, ou seja, um pré, um molar, e o material mais utilizado na inlay vai ser a porcelana, tanto para a inlay quanto para a onlay. A inlay, por sua vez, a gente pode ver, né, como a gente viu na imagem anterior, utilizando a resina composta. Então, a característica da retenção ela é muito essencial para que a gente possa observar se a gente faz essa restauração de forma direta ou indireta. Então, a gente tem que verificar se há a presença de duas superfícies verticais opostas, né, em um único preparo, como uma MOD, ou se elas podem ser superfícies externas, como parede vestibular e lingual de uma coroa total, ou interna, como a parede vestibular e a lingual da caixa proximal, né, de uma inlay que vai estar próximo ao oclusal. Então, a gente precisa fazer toda essa avaliação de como está aquela estrutura dentária para que assim a gente possa decidir como a gente vai fazer essa restauração. A próxima, né, que a gente vai explicar vai ser a onlay, mas aqui é mostrando, né, para vocês uma imagem. Então, a inlay, aqui é a peça protética, né, a gente vai utilizar ela
em mínimas intervenções e que a Onlay ela já pega toda uma superfície oclusal. A Onlay ela é utilizada para cobrir toda a superfície de um dente danificado, toda a oclusal, toda a incisal, toda uma área. Então, a Onlay, ao contrário da Inlay, a ausência de caixas, de sulcos, de canaletas, que são elementos que dão retenção para o material. Então, a Inlay, né, como a gente viu, a gente pode utilizar alguns casos no próprio consultório, né, fazer uma técnica direta. A Onlay não há essa possibilidade. Então, a gente precisa fazer ela, né, em um laboratório. E por esse motivo, a restauração ela precisa ter essa finalidade de aumentar a área de fricção e limitar aqueles movimentos. Essa Onlay ela é comumente indicada para pacientes com percas dentárias mais sérias e que necessitam recuperar toda a estrutura do dente. Então, a gente vai ver um caso de Onlay quando a gente faz um tratamento endodôntico, por exemplo, e a gente vê que aquela área coronária está totalmente destruída. Então, a gente faz a opção por uma Onlay, não uma overlay. Tá? A gente vai explicar o overlay ainda. Então, a Onlay, o preparo, ele deve ser executado com um certo volume de desgaste para que essa restauração ela tenha uma espessura suficiente para aquele material aderir às superfícies oclusais. Então, na Onlay, né, a gente vai fazer esse desgaste, vai fazer esse preparo com brocas, mas a gente não vai abordar na aula de hoje. Mas, se vocês quiserem, deixem nos comentários que a gente pode vir trazer aqui, né, as técnicas de preparo da Inlay, Onlay e Overlay. Então, a Onlay ela deve apresentar uma espessura suficiente de material que resista às forças oclusais sem comprometer a estética e o tecido periodontal. Então, quando a gente vai confeccionar uma coroa, o dente ele precisa passar por essa nova caixa, né? Então, isso tudo a gente precisa fazer no laboratório e testar ali na boca do nosso paciente. Então, é uma prótese mais conservadora, porque a gente vai usar a estrutura dental. Então, mesmo que haja um desgaste excessivo, ainda tem uma prótese muito mais conservadora do que a Overlay, por exemplo. E aqui, né, a gente tem a diferença da Inlay para a Overlay. Então, a Inlay aqui, né, ela não envolve as cúspides, as fóssulas, são áreas que dão retenção, e a Onlay já envolve, né, não como um todo. Então, aqui como a gente vê na imagem, a gente pode comparar aqui o molde com o dente. E aqui, olhem só, a prótese, né, que ficou bem bonita, né? Aqui ela foi feita em porcelanato. Então, a Onlay, ela é como se fosse uma prótese em que na sessão inicial a gente vai fazer uma provisória no paciente, a gente não vai deixar o paciente assim, faz uma provisória ali com resina composta, faz o molde e nas próximas sessões a gente faz a definitiva, que vai vir de um laboratório, né? Como a gente pode ver aqui no molde. Então, ela é muito mais utilizada que a Inlay e ela é indicada para restaurar dentes com percas de paredes dentárias ou na recuperação de toda a estrutura dentária, né, em contato com o dente oposto, em contato com o dente antagonista durante a mastigação. Ela pode ser indicada desde a substituição de restaurações dentárias antigas, como, por exemplo, o amálgama, ou até mesmo restaurações em ouro, restaurações em metal. E alguns materiais que são utilizados na Onlay estão, dentre eles, a porcelana, a resina composta e também a zircônia. Também há de metal, mas ela caiu em desuso por conta, né, das suas características. Então, a frequência que a gente utiliza nos dias atuais é mais em relação à porcelana, a zircônia e a resina composta. Agora a gente vai falar um pouco sobre as características da Inlay e da Onlay, que talvez na sua clínica vai ser o que você mais vai utilizar. Então, as primeiras características são, elas vão ter que fazer a escolha ideal, atuando como obturações, para repor a estrutura dentária perdida. Então, ela tem que trazer essa devolução, né, da função daquele dente. Elas são estéticas, então vai imitar o esmalte natural dos dentes, vai reproduzir a cor e a anatomia natural, né, semelhante à função do dente. Então, vai fazer com que haja uma função superior dos materiais restauradores, como, por exemplo, se a gente fosse utilizar um sieve e a gente vai utilizar a porcelana, a gente vai ver que a porcelana ela vai ter propriedades muito mais superiores do que o cimento de ionômero de vidro, por exemplo. Apresenta uma rigidez semelhante ao esmalte dentário, o que é muito bom, né, que traz resistência à mastigação. Então, a gente não fica muito preocupado se o paciente, ele caso venha abrir a boca, né, abrir a garrafa com a boca. Então, tem uma resistência maior. E isso vai fazer, né, com que haja um menor risco, né, de fraturas dentárias a longo prazo.
E por fim, a gente vai falar sobre a overlay. Então, algumas pessoas têm algumas dificuldades entre a overlay e a onlay. A onlay, a gente viu que teve uma destruição aqui de toda essa área coronária, mas que ainda tinha uma parte de estrutura dentária. A overlay não, como o próprio nome diz, overlay. Então, é todo um espaço que a gente precisa estar trazendo essa devolução da função para o nosso paciente. Então, a overlay a gente vai utilizar para devolver pacientes que existem, né, alterações de DVO ou MH, que é a dimensão vertical oclusal e máxima intercuspidação habitual. Então, a gente faz nesse recurso de avaliação funcional na fase para adequar o sistema estomatognático, né, como um todo, a boca, os músculos. Então, a gente precisa devolver a função daquele paciente em toda a sua cavidade oral. Então, a overlay ela é usada numa reabilitação e ela é constituída como um recurso terapêutico, auxiliar no restabelecimento das funções que foram alteradas, né, por conta dessa perca de estrutura dentária. Pode ter sido por desgaste, como bruxismo, ou por outras razões que a gente vai ver ao decorrer desse vídeo. Então, isso vai fazer com que o paciente tenha uma nova relação compatível com a sua estética. Então, a gente vai devolver a estética com a overlay. A overlay, ela vai oferecer condições estéticas relevantes para a melhoria da autoestima do paciente. Então, a gente vai ver que muitas vezes o paciente está muito incomodado porque tem um dente, aí ele fala que o dente já está com um resto, né? E a gente trazendo isso, a gente devolve a anatomia para aquele paciente. Os dentes que necessitam de um overlay é porque realmente há total destruição coronária. Então, a gente vai fazer isso para que possa fazer a devolução da superfície oclusal de todos os posteriores, dos incisais dos dentes anteriores. Isso vai fazer com que haja uma alternativa de tratamento para situações especiais, como, por exemplo, pacientes desdentados, pacientes que hajam, né, alteração, como a gente diz anteriormente, da DVO, o realinhamento, né, do plano oclusal, podendo ser empregado, né, a overlay como um tratamento provisório ou definitivo. Então, a overlay ela apresenta algumas vantagens, como, por exemplo, uma maior simplicidade do tratamento, uma reversibilidade e um custo relativamente baixo. A overlay ela vai apresentar um restabelecimento da DVO e age como um guia para a reabilitação oral subsequente. Além disso, a overlay ela vai atuar, né, como uma prótese transitória ou interina que ressalta a importância da utilização para agir como elaboração do diagnóstico prognóstico de pacientes que apresentam defeitos congênitos adquiridos, e isso a gente vai fazer com que haja a devolução da função. E, bom, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar aqui para vocês um resumo, né? Então, aqui a gente tem nessa imagem o básico que a gente precisa saber sobre inlay, onlay e overlay. Então, essas características que eu disse, mais para a gente saber, né, diferenciar uma a outra. Mas esse basicamente é o que vocês precisam saber. Então, no próximo slide, preparem o print. Eu fiz um pequeno resumo só dessa aula que vocês precisam saber para que vocês possam vir estudar. Então, prepara o resumo aí. Prepara o print. Enfim, gente, convém ressaltar que a importância da utilização da prótese overlay, ela é um recurso auxiliar na elaboração daquele diagnóstico, do prognóstico e no planejamento do tratamento reabilitador daquele paciente. Então, a prótese, ela é um bicho de 7 cabeças? Eu acho. Mas a gente precisa saber que a gente está devolvendo a função para aquele paciente, a estética. Então, tudo isso é muito importante, né? Que a gente faça com muito carinho. Bom, gente, essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido. Esse assunto é tão gostoso de estudar. Quando a gente sabe passar, a gente entende. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários. Me falem se vocês gostaram dessa aula. E não esqueçam de tirar o print. Volta um pouquinho da pausa e tirem print desse resumo, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais que está aparecendo aí na tela. Não esqueça de se inscrever e valeu!